Bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui no nosso 7º webinar e eu gostaria de contar para vocês, lembrar para vocês algumas coisas. Na terça-feira desta semana, 19, o coordenador de assessoramento científico do governo de São Paulo e diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, declarou que, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o seguinte: estamos perdendo esta batalha contra o vírus, esta é a realidade. O vírus, no momento, está vencendo a guerra. Era um dia particularmente difícil e adiante veríamos que, pela primeira vez, o país registrara mais de 1.000 mortes pela Covid-19 num período de 24 horas. Exatamente 1.179 mortes. Na segunda-feira desta semana, com os leitos de UTI tendo atingido em São Paulo, como em outras grandes cidades brasileiras, uma taxa de ocupação na proximidade de 90%, o governo estadual e a prefeitura da capital decidiram antecipar feriados, criando assim um intervalo de quase uma semana inativa, num esforço para reduzir rapidamente a taxa de contágio em São Paulo, sem recorrer ao lockdown. Terão sucesso? Nosso 7º webinar sobre aspectos fundamentais da Covid-19 interroga justamente isso. Teremos que ir até o lockdown? E para debater o assunto, estão aqui comigo os pesquisadores Cláudia Codesso, Marcelo Viana e Renato Pedrosa, e o jornalista Gabriel Alves, que apresenta a vocês de uma forma bem resumida. Os internautas pediram que eu não me alongue muito nos currículos vitae, como eu vinha fazendo, então eu dei uma resumida para, no máximo, 5 linhas para cada um. Então, a Cláudia Codesso é epidemiologista, graduada bióloga e mestre em engenharia biomédica pela UFRJ, doutora em biologia quantitativa pela Universidade do Texas, tem um pós-doc em epidemiologia teórica pelo Instituto Gulbenkian de Ciência. É pesquisadora titular e docente da pós-graduação em computação científica da Fiocruz, no Rio, e modelagem matemática de dinâmica de doenças transmissíveis é uma área de pesquisa em que ela está bem à vontade, entre outras. Marcelo Viana é um premiadíssimo matemático com honrarias nacionais e internacionais, graduado na Universidade do Porto, em Portugal, e doutor em Sistemas Dinâmicos pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, instituição da qual hoje é o diretor. Criou, entre outras iniciativas, as Jornadas Nacionais de Iniciação Científica do INPA e tem um pé bem fincado na divulgação científica, tanto que escreve semanalmente sobre matemática na Folha de São Paulo, que não é desafio pequeno. Renato Pedrosa é engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre e doutor em matemática, respectivamente pela Unicamp e pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, é coordenador do projeto Indicadores da FAPESP e tem se dedicado bastante à pesquisa de políticas relacionadas à educação. Um esclarecimento adicional. É Renato Pedrosa o autor do estudo que gerou na semana passada a notícia da agência FAPESP: lockdown será inevitável em São Paulo se isolamento não subir nas próximas semanas, indica estudo. Gabriel Alves é jornalista, repórter colaborador da Folha de São Paulo, em especial para temas de ciência e saúde. É graduado em biomedicina pela Unifesp, bacharel em matemática aplicada e computacional pela USP e doutor em ciências biológicas pela Unifesp. Entre outros, ganhou 2 vezes o prêmio IMPA-SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, de jornalismo científico. Voltado especialmente a jornalistas e comunicadores populares, nosso webinar é organizado pelo projeto Ciência na Rua, em parceria com a Rede Covida, mantida, estruturada com o pessoal da Universidade Federal da Bahia e SIDAX Fiocruz, e mais a agência Bore. O Ciência na Rua e a Bore são apoiados pelo Instituto Serrapilheira.
Sem mais demoras, eu passo a palavra para Renato Pedrosa, em primeiro lugar. Renato tem 7 minutos para nos apresentar alguma coisa daqueles estudos, o que mais ele quiser. Pronto, Renato. Bom dia, Marilúcia, bom dia, colegas. Bom, o estudo é relativamente simples, a gente simplesmente olha a tendência que vem acontecendo do número de casos ou de óbitos ao longo desde o início da pandemia e ver como que é o comportamento que pode ser projetado para o futuro, né? Vai fazer um modelo muito sofisticado e um modelo muito simples. Então, eu vou mostrar um modelo relativamente simples, que para as pessoas entenderem de onde vem e o que são alguns números que estão sendo mencionados. Por exemplo, começa a se falar no Brasil no número de reprodução, número básico de reprodução, que é simplesmente o número de pessoas que são infectadas por uma pessoa contagiosa. Tá? Então, esse número é importante e hoje ele está girando em torno de 1,5 no Brasil, né, para o Brasil, e ele tem variações em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Amazonas, Paraná. Tá? Eu vou mostrar como que isso pode ser calculado, estimado de uma forma muito simples, que qualquer Secretaria de Saúde Municipal pode fazer. Né? Ele não é o melhor modelo, mas ele é muito próximo dos modelos muito sofisticados que são empregados, por exemplo, no Imperial College, etc. A gente pode comparar, vou mostrar alguns números para vocês. Então, eu vou mostrar qual é a linha de tendência que está acontecendo, que deram origem àqueles números. Tá? Então, a ideia é a seguinte, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ampliar essa figura. Então, vocês devem estar vendo a figura, Mariluz? Dá para ver? Então, aqui a gente tem, desde o início, no dia 14 de março, o Brasil teve 120 casos, 121 casos, que foi a primeira vez que passou de 100 o número de casos. E aí essas linhas sólidas são os números acumulados ao longo dos últimos 2 meses. Aqui vai até o dia 18 de maio, que foi segunda-feira. Esses são os números, então as linhas sólidas são os números reais, acumulados de casos confirmados. As linhas para óbitos são parecidas. E aí a gente pode fazer o seguinte, você pega a marca aqui de 15 em 15 dias, que está aqui 14 de março, 29 de março, 13 de abril, marca o ponto na linha real e vê o que aconteceria se isso fosse uma exponencial perfeita. Ela nunca é uma exponencial perfeita. Então, a escala aqui para o pessoal do colégio que estuda escala logarítmica, né, a exponencial vira um segmento de reta, que são esses segmentos pontilhados. Então, a gente vê que na primeira quinzena, aqui depois do dia 14 de março, o Brasil saiu de 121 casos para 4.256, na próxima quinzena foi para 23.430, depois para esse número aqui que é perto de 80 mil, depois para esse número aqui que está perto de 200 mil, etc., que é a escala que está aqui. Esse número 2,35, como que ele foi calculado? Basicamente, ele é a média do crescimento exponencial baseada no seguinte, esse agora é um fato que vem da ciência, né, não dessas curvas, que é quantos dias uma pessoa infectada contagia pessoas. Esse número está estimado em mais ou menos 7 dias e meio. Isso ajuda um pouco. Se fosse 7 dias, a gente usava 14. Se fosse 10 dias, a gente usava 20 na minha conta. Então, 7 dias e meio significa que, para passar daqui para cá, precisa aplicar 2 vezes 2,35. 2,35 vezes 2,35, que é o que está aqui. Se eu aplico aqui 4.256 vezes 2,35, que foi arredondado, eu chego nesse número 9.000 que está aqui no meio, e depois vezes quase 10 mil, e depois, se eu aplicar de novo, multiplicar por 2,35, eu chego nos 23.430. Então, cada um desses trechos aqui, a gente faz essa aproximação muito simples de endpoint, que a gente chama, ponto inicial, ponto final, e pode ser feito mais sofisticadamente, mas isso aqui aproxima muito bem o que seria uma aproximação mais sofisticada. E esse número aqui é obtido assim, eu divido esse número por esse e extraio a raiz quadrada. Porque é 7 dias e meio, mais 7 dias e meio, então multiplica por 2,35, multiplica por 2,35, dá o 5,505. E esse número, então, é o número que, na verdade, é o representante do número básico de reprodução, que é esse número de infectados por alguma pessoa. Então,
o número médio de pessoas infectadas por alguém infectado durante esse período foi de 2,35. Um número estranho, uma pessoa infectada 2,35, mas pensa assim, 100 pessoas infectaram 235 pessoas, 1.000 pessoas infectaram. Então, se os 4.256, cada um infectou 2,35 pessoas, aplicado isso 7 dias e meio mais 7 dias e meio, dá 15 dias e dá esse número. Bom, a gente pode reproduzir isso para todos os estados que estão aqui e ver como é que está aqui no fim. Então, como é que está aqui no fim? São Paulo está com 1,46, a previsão do Imperial College é 1,47 para esse período, o Paraná está com 1,25, o número do Imperial College é 1,19, o Rio de Janeiro está com 1,48, o número deles é 1,44, eles não têm para o Brasil, mas é 1,62 que eu falei, está perto de 1,5, um pouco mais. Então, e agora vocês olhem que a partir mais ou menos do dia 13 de abril, a gente tem uma reta para todos esses. Então, essa reta aqui foi a reta que eu usei. Quer dizer, se nada mudar, e não mudou muito, desde o dia 13 de abril, em termos de isolamento, a gente obtém aqueles números que foram publicados. Deixa eu só colocar mais, esse é o artigo do coisa, mas olha aqui o que acontece com o isolamento. Aquilo é o efeito do isolamento, aqui é o efeito do isolamento em um conjunto de cidades de São Paulo. Então, se tiver 50% que está por aqui, o número esperado é mais ou menos 1,5, é esse número que eu falei para vocês, que é o que está rodando no Brasil. Se você tiver um número mais baixo, olha o que acontece em São José do Rio Preto e Ribeirão, 44%, 45%, eles têm um número de reprodução mais alto. Se você tiver mais baixo aqui, e maior isolamento, você tem um número mais baixo. Projetando essa linha, no estado de São Paulo, a gente precisa de pelo menos 66% para estabilizar, que é chegar no número 1, que significa que 100 pessoas hoje infectam 100 pessoas nos próximos 7 dias e meio, que infectam mais 100 pessoas e o número fica constante. Se a gente conseguir abaixar esse número de 1, que é o que fez a Alemanha, a Espanha, a Itália e a Inglaterra, que precisou de 82% de isolamento para chegar abaixo de 1, então a gente começa a reduzir o número diário de casos novos. Essa é toda a história daquela projeção, e a gente depois discute mais, eu paro por aqui. Sete minutos. Muito obrigada, Renato. Precisão total. E eu gostaria de passar agora para o Marcelo. Marcelo, você poderia destrinchar um pouco para quem ficou lá do outro lado dizendo não estou entendendo nada dessa raiz quadrada. Você poderia conversar um pouco sobre números e projeções também com a gente. Com certeza. Bom dia, Manúcio. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu entendi tudo que o Renato falou e entendi em particular, assinei embaixo, que as projeções que ele está apresentando são totalmente compatíveis com outras projeções internacionais. De um modo geral, a matemática tem estado muito consistente nesse processo. O que é menos consistente, Marilúcia, esse ponto que você está levantando, é a dificuldade que nós, de um modo geral, temos para lidar com fenômenos como doenças contagiosas com crescimento exponencial. O cérebro humano não foi feito para isso. Nós temos tendência a funcionar muito de maneira linear, significa em linguagem da escola. Na nossa cabeça, a gente faz regras de 3 o tempo todo. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de citar para explicar essa dificuldade. Imaginemos que temos um lago que é contaminado por uma alga nociva e a cada dia a quantidade da alga multiplica por 2. Esse número que o Renato chamou de taxa básica de contágio, no meu modelinho simples, é 2. A cada dia a quantidade de alga no lago dobra. E ao fim de 40 dias, isso é um fato conhecido, ao fim de 40 dias esgota completamente a capacidade do lago para crescer mais a quantidade de alga. Aí pergunta, se em 40 dias esgota o lago todo, fica todo contaminado, quanto tempo precisa para ficar 50% contaminado? E a reação de qualquer um de nós é pensar, se o lago todo demora 40 dias, para ficar a metade são 20 dias, certo? Totalmente errado. Para chegar na metade são 39 dias, porque ele dobra a cada dia, tá?
Ao fim de 20 dias, você chega lá no lago e não tem nenhuma parte em 1 milhão de contaminação. Então, você relaxa, você toma seu banho tranquilo, você não faz nada, porque uma parte em 1 milhão não pode fazer mal a ninguém, né? Não vem mal ao mundo por causa de uma quantidade pequena como essa. É errado. 20 dias depois, quando for tarde demais, o lago vai estar todo contaminado. E é essa situação que a gente está vivendo em relação ao Covid. O Brasil teve uma reação inicial à pandemia que foi relativamente cedo, aconteceu relativamente cedo, e eu não acho que a gente deva considerar isso mérito nosso. Nós tivemos o aviso que veio da Ásia, tivemos o aviso que veio da Europa e da América do Norte, isso nos permitiu perceber que nós tínhamos que partir para medidas de contenção, que são as únicas que nós dispomos. Então, a nossa reação foi relativamente cedo, e todos os modelos matemáticos que eu conheço apontam a importância de a reação acontecer cedo. Ontem mesmo saiu um estudo de 2 universidades americanas indicando que se o governo americano, as autoridades americanas tivessem antecipado em 1 semana as medidas de isolamento, teriam morrido 36 mil americanos a menos. 1 semana. Parece que não faz diferença. Sobretudo, a dificuldade de todos nós entendermos é que durante essa semana em questão, morreram poucas pessoas. O efeito vem depois. Naquela semana que devia ter sido antecipado, não houve tanta morte assim. Mas o efeito foi que durante essa semana, a taxa básica de contágio que o Renato mencionou estava atuando, cada pessoa contagiosa estava infectando outras, e o resultado foi um acréscimo de mortes. Então, a nossa reação inicial foi uma reação até relativamente em bom tempo, e isso é bom. Só que ela falhou em qualidade da resposta. As nossas medidas de isolamento têm sido muito limitadas, de impacto limitado, isso é fato conhecido. A luta das autoridades para chegar em 50% de isolamento em São Paulo e em muitas outras cidades, aqui no Rio também. E é uma luta permanente, com muitos fracassos e poucas vitórias. Então, quando a gente coloca a questão, vamos precisar ir para o lockdown, eu não tenho nem certeza se nós vamos ser capazes de fazer o lockdown, porque a resposta que tem de parte da população não tem sido a melhor nesse sentido. Aqui do lado da minha casa, um prédio vizinho, a semana passada estava havendo uma festa no playground. E os vizinhos reclamando, alguns vizinhos reclamando do fato, e aqueles que estavam participando da festa reclamando também, porque é direito deles. Então, qualquer medida, eventualmente, de aumentar os controles de segurança vai depender muito da resposta da população e da sociedade como um todo. Não é só algo que possa ser decidido pelas autoridades. É uma decisão que vai ser nossa como povo, como nação e nas cidades em que vivemos. Agora, que nós estamos perdendo a batalha contra o vírus, é evidente, os números não mentem, a nossa curva está crescendo num ritmo que vem ultrapassando todo mundo, e é difícil de se ficar otimista em relação à evolução e aquilo que vai acontecer nas próximas semanas. E quem está falando é um otimista incurável, mas nesse momento é muito difícil ficar otimista em relação ao que vai acontecer nas próximas semanas. Eu acho que eu empatei com o Renato, também usei exatamente 7 minutos e devolvo a palavra para você. O povo da matemática é mais disciplinado do que o povo das ciências humanas, hein? Muito obrigada, Marcelo. Nós discutimos muito na semana passada as razões da resistência ao distanciamento social. Foi um webinar bastante dinâmico, não é fácil mapear todas as questões que estão por trás disso. Cláudia, a palavra agora é sua, e eu queria lhe perguntar o seguinte, né? Entre outras coisas que você deve apresentar, que você vai apresentar certamente, eu deixaria uma questão que diante desses problemas, dessa coisa objetiva que o Marcelo Viana e o Renato Pedrosa colocaram, você, como epidemiologista, vê como vamos seguir daqui para frente nesta epidemia aqui no Brasil, que já alcança, o número de mortos já atinge ali perto de 20 mil,
dado de ontem, e o número de casos está já ali se aproximando dos 300 mil. Acho que é isso. Cláudia, a palavra é sua. Bom, obrigada, Marilúcia, obrigada por me convidar e queria agradecer também as falas anteriores, foram realmente muito pertinentes e eu concordo com o Marcelo, assim, que é um momento bastante difícil que nós estamos enfrentando, mas, ao mesmo tempo, já que ele for um pouco mais otimista para a gente conseguir manter a chama aí rodando, né? Bom, vou tentar, porque está um pouco difícil. Mas, assim, eu queria talvez retornar para a sua pergunta original, né? Se vamos para um lockdown, né? E queria dizer que, desde o começo, né, lá na Fiocruz, no nosso grupo de estudo, a gente vem trabalhando com o impacto que é a questão de qualquer medida de contenção de contato, né? Seja o distanciamento, seja a redução de fluxo entre lugares. E todas essas medidas de redução de contato têm esse efeito muito importante, né, que foi já pontuado aqui, de romper cadeias de transmissão. A gente rompe a propagação. É como, né, você consegue apagar os focos e, com isso, ter efeito de curto prazo e longo. Todo rompimento de contato, né, rompe também rompe o nosso próprio tecido social, né? E isso faz com que seja muito difícil na nossa sociedade, na nossa situação de vulnerabilidade estrutural, que a gente consiga implementar essas medidas, né? Por outro lado, assim, tentando ser positiva, eu vejo em alguns municípios, eu vejo em algumas situações um grande esforço, né, de mobilização local, de grupos, de comunidades, de várias entidades de fortalecimento local para tentar controlar a transmissão dentro dos seus contextos locais, né? E eu acho que isso tem que emergir de baixo para cima, assim, do local para o global, junto, né? Porque é uma coisa que pode ser de top-down ou bottom-up, mas tudo tem que ser misturado. E com relação ao lockdown, assim, eu gosto quando o Júlio Croda fala de tranca-rua, ele traduziu o lockdown como tranca-rua, achei isso ótimo, porque nós vamos trancar a rua, mas essa tranca-rua não vai resolver, pode resolver momentaneamente de incubação, né, que foi mencionado aqui, mas é um tempo, é como prender a respiração, né? Assim, a gente é o tempo, mas que outras coisas precisam ser feitas, né? Assim, para ser positivo, para dar certo, nós temos que pensar nessa mudança de processos, nós temos que mudar as nossas formas de contato, as nossas formas de fazer economia, as nossas formas de socializar, de trocas, né? Das nossas trocas de contatos, de mercadorias, porque é isso que vai permitir a gente caminhar para frente. Não adianta a gente imaginar que vai conseguir viver dentro da mesma rotina, né? Então, assim, o lockdown ele não pode ser um fim, ele é um meio, né? Ele tem que ser pensado como um tempo que a gente vai ganhar, conseguir bloquear proteger certos espaços, ganhar tempo, mas para quê? Para ganhar uma assistência, para melhorar a assistência, para melhorar esses processos, para conseguir fechar conseguir mudar o modo de viver, né? E isso respeitando as pessoas, né? Porque não é fácil, assim, o lockdown pode ser mais fácil para uns do que para outros, né? Então, assim, se a gente não conseguir ouvir o que as pessoas precisam para conseguir chegar nesse ponto e conseguir atender, a gente não vai alcançar essa meta necessária, né? Então, assim, todos os nossos modelos matemáticos dizem que é isso que tem que ser feito, né? E todos eles dizem que ele funciona, o lockdown funciona, ele consegue ganhar tempo, ele consegue livrar certas regiões do vírus, mas ele não é suficiente para sustentar, porque só vai sustentar na medida que a gente tem alguma solução mais estável, né? Porque vai ser um equilíbrio instável, qualquer coisa vai reinvadir de novo
Então, não tem como isso se sustentar sem estar associado a alguma outra ação. Eu não contei o meu tempo, nem sei quanto tempo eu falei, mas assim... Vai dar 5 agora, tá tranquilo. Oi, tá. Bom, e só eu queria apontar outra coisa, assim, que Renato mostrou essa questão da vigilância, do monitoramento, né, dos casos. Eu diria que esse monitoramento do número reprodutivo é extremamente importante, né? Mas eu queria colocar na mesa também a dificuldade que é a obtenção de dados, né? Porque na medida em que a gente não tem dados de tempo rápido e de uma maneira oportuna, a gente não está realmente testando, não está realmente medindo o que está acontecendo, a gente está medindo algo que é o passado, né? Então, essa parte das incertezas na medida, né? Na medida do que está acontecendo, é um risco muito grande. Então, o lockdown e mesmo a vigilância e a tomada de decisão baseada em modelo requer testar, que é o que todo mundo está falando. Eu queria reforçar essa necessidade da gente encontrar maneiras de testar e saber para conseguir monitorar o que está acontecendo em cada lugar, né? E são basicamente os meus comentários para fazer. E um último comentário só para terminar, né? Com essa questão do número reprodutivo, né? Também, que é um termo muito importante que tem discutido, é importante lembrar que o número reprodutivo é uma média, né? Quando a gente fala de 2 casos, necessariamente retrata em cada lugar o que está acontecendo, né? Assim, você pode ter um domicílio em que infecta todo mundo, você pode ter outro lugar que vai infectar menos, num asilo, sei lá, numa instituição, num presídio. A gente está vendo transmissão em presídios muito intensas, né? Então, assim, eu acho que vai ser um desdobramento muito importante a gente conseguir calcular esses indicadores em realidades mais locais, e com isso a gente ter estratégias mais precisas de contenção dessa epidemia num segundo momento. Passo a palavra de volta, Maria Dulce. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia, muito bom. Essa questão que você fala das soluções locais, é engraçado que no âmbito da comunicação, num webinar aqui no dia 30 de abril, o Muniz Sodré levantou essa questão como muito importante também no âmbito da comunicação, conseguir chegar a uma reprodução via pequenos grupos, porque você tem uma efetividade das medidas se você faz a reprodução da informação e da necessidade de estar por grupos, né, nesse âmbito local, para além daquelas regras gerais que valem para todo mundo. Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel Alves. E, Gabriel, eu gostaria que você comentasse também, né, na sua fala, se você acha possível, nesses 6 dias de feriadão que São Paulo criou, né, para a cidade de São Paulo, se há uma expectativa de que isso, de fato, pelo menos atrase uma intervenção mais dura do tipo lockdown, ou a expectativa no meio jornalístico, por exemplo, é de que isso só retarde ali uma semana, no máximo, uma medida mais dura aqui em São Paulo, pelo menos. A palavra é sua. Obrigado. Eu vou chegar lá onde você perguntou e vou tentar também não estender. Até fiz esquematizei em módulos aqui para eu tiro um módulo da minha fala se precisar. Então, a primeira coisa que eu queria falar que eu achei muito bacana, né, uma coisa, talvez um lado positivo, né, foi o nosso poder de resposta, né. Agora falando de matemática especificamente, o que eu vi de grupo que antes estava estudando dengue, zika, de repente se especializou em um vírus respiratório, né, que é o coronavírus. Eu achei isso fantástico, interessei muito por isso. Logo no começo também, de conversar com os grupos, estavam começando a pensar, temos que fazer o distanciamento, né, ou não, né, estava nessa discussão no começo, achei muito bacana e muito apropriada a resposta do Brasil nesse sentido. Pelo menos o que havia de informação na época, a gente fez um ótimo trabalho. E
um destaque aí que eu achei bacana das falas, ele está falando muito de função exponencial ali, né, que é matemática pura ali, né, o pessoal lembra, acho que o pessoal lembra do colégio muito bem ali, as funções logarítmicas, exponenciais. É muito curioso você começar a ver as pessoas falando de R0, né, de número de reprodução, isso virando um termo ali do dia a dia. Isso também eu achei muito interessante nessa epidemia e é um alento, né? A gente que trabalha com ciência, a gente divulgando ciência, a gente sente essa dificuldade, essa resistência, né? De você ver esses conceitos um pouco mais sofisticados chegarem para as pessoas e pelo menos para algumas, né? Tá chegando. Né? Na mesma semana que o professor Marcelo escreveu na Folha sobre esse exemplo do lago, que é muito interessante é muito ilustrativo, né? A gente fez uma matéria que era, afinal, o que é um crescimento exponencial, né? Era o que precisava naquele momento. A gente precisa chegar e mostrar a matemática e mostrar os modelos, explicar o que é um modelo matemático. Acho que isso né, tá no nosso DNA aqui, pelo menos desse grupo, desse grupo que você escolheu aqui para falar hoje, Mariluz. E você perguntou do feriadão. Eu achei uma medida, foi muito rápido, né? Tudo como aconteceu, na verdade. Todo mundo foi pego de surpresa. Então, mas claro, né? O feriadão foi como o governo mesmo anunciou, foi digamos um caminho, um meio para tentar adiar ou não chegar ao lockdown. Né? E como, né, matemático também, apesar de, digamos, não praticante, a gente entende que qualquer medida que você tome no meio de um crescimento exponencial vai atrasar o crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial são muitas vidas. Então, mesmo que seja só atrasar o inevitável, esse atrasar pode nos dar uma chance. Vai ser uma semana a menos de casos, né, de crescimento, de uma, digamos, um delta ali, de um crescimento de casos, e uma chance, de repente, de você ou desafogar as UTIs, ou você dar mais uma semana, ou mais um mês que seja, alguns dias, para desenvolver uma vacina. Então, é compreensível, se você for ver bem. Claro que da maneira que veio esse feriadão, né, muitos setores nem se prepararam, né? Tem muitas empresas que estão trabalhando, ou que estão trabalhando, ou que não puderam parar de trabalhar porque não havia esse planejamento. Mas, ao mesmo tempo, né, quanto mais cedo tomar uma medida, melhor. Então dá para compreender, né? Apesar de entender que todo mundo está bem difícil essa situação. Eu tenho uma questão que eu gostaria de fazer para os nossos amigos aí, nossos webinaristas. Tem uma máxima aí da matemática que eu escutei bastante, né? Que é aquela que nenhum modelo é verdadeiro, mas alguns são úteis. Né? Eu acho muito interessante. Mas uma das dificuldades para você fazer modelos que sejam úteis, talvez seja contar com bons dados, né, como a professora Cláudia colocou. Então, além dessa dificuldade, né, de quantidade de dados, de qualidade de dados, de quanto eles são representativos, eu queria perguntar a partir de agora, né, o que ainda falta resolver nesse quesito e qual será a dificuldade maior para construir esses modelos e modelos úteis, né, que nos ajudem em decisões no futuro. E mais uma última, esse aqui é só o matemático perguntando, como é que a gente faz para transmitir os erros que vêm embutidos nessas projeções? Muito obrigada, Gabriel. Antes de passar a palavra para os nossos panelistas para responder a questão do Gabriel, eu vou deixar também uma pergunta e vou olhar se já tem perguntas dos nossos participantes aqui. Eu queria perguntar o seguinte: se nós ficarmos, valendo a pergunta para todos, se nós ficarmos na média de 55% de isolamento ou de distanciamento, se nós ficarmos nessa média, que projeções a gente pode estabelecer para o comportamento da pandemia aqui no país? Evidentemente que tem diferenças de regiões, de cidades, né, etc., mas que horizonte a gente pode ter imaginando
este comportamento, imaginando não baixarmos muito de 50% de taxa de isolamento e não chegarmos nunca a 70%, ficarmos ali nos 55%. O que é que se apresenta para o nosso futuro no país? E aí eu vou pedir que Renato responda primeiro e que a gente siga a mesma ordem que a gente manteve até aqui. Enquanto isso, eu vou ver as perguntas dos nossos participantes. Bom, eu acho que um ponto que a Cláudia levantou, eu gostaria de voltar, que é essa questão da qualidade da informação. Quer dizer, um dos problemas que o Brasil tem é um número muito baixo de testes, né? Eu vi, tem uma tabela mundial, o Brasil hoje, nós temos testado menos de 4.000 pessoas por 1 milhão de habitantes. Os países, por exemplo, os Estados Unidos está em torno de 40.000, a Rússia já testou 50.000 pessoas por 1 milhão, o Reino Unido 40.000, etc. Nós estamos em 10% desses valores hoje. Então, a nossa informação está extremamente vinculada às internações e aos testes feitos nas internações. Além disso, como a Cláudia falou, nós estamos olhando o passado. Quer dizer, essas projeções, os números que nós estamos recebendo ontem ou anteontem de mortes ou de óbitos e de casos novos, são coisas que aconteceram há 1 semana, 2 semanas atrás, foram vincular, aí foram testados, aí até sair o resultado, até ser divulgado. Por isso que, às vezes, parece que os casos estão caindo, de repente começa a subir, depois cai. Então, é isso. Mas isso é no mundo inteiro. Se olha a curva do New York Times, lá dos Estados Unidos, a curva de casos diários é igualzinha, faz assim, para ter um ciclo semanal, praticamente, deve ser devido ao fato que os testes se acumulam, aí são... Bom, mas, de qualquer forma, nós estamos olhando o passado. E o que foi a tua pergunta sobre a semana em São Paulo, esses 6 dias, nós só vamos saber o que vai estar acontecendo, provavelmente, daqui a 2 ou 3 semanas. Esse é o problema. Então, as pessoas vão fazer 6 dias de isolamento, na terça-feira, quarta-feira que vem vai sair o resultado, as pessoas vão dizer, mas não diminuiu nada, não adiantou nada isso, porque, na verdade, ele vai estar olhando os números da semana passada, que vão estar sendo divulgados na semana que vem. Então, por isso que a Itália fez 2 meses de bloqueio, a Inglaterra está há 2 meses em bloqueio, porque aí é que, quer dizer, o número de casos na Itália só estabilizou e começou a cair mais de 40 dias depois que começou o bloqueio, porque, na verdade, é a mesma coisa, tem esse tempo de contaminação, depois tem o tempo de detecção, o tempo da medida, o tempo do teste, tudo isso demora um prazo que dilata, né, a informação, que atrasa a informação em relação ao acontecido. Então, eu acho que nós não temos, infelizmente, Gabriel, uma maneira de eliminar erros. O que nós precisamos... Veja, o estudo do Imperial College tem lá, o valor para São Paulo é 1,47, mais ou menos 0, não sei quanto. Então, é uma faixa. O nosso número cai dentro da faixa. Aliás, o nosso número é igual, mas do Paraná. Agora, veja, o Paraná é 1,2. O Paraná está demorando quase 1 mês para dobrar o número de casos. É diferente de um lugar que o número está perto de 2 e está dobrando a cada 7 dias e meio. Aqui em São Paulo, São Caetano do Sul está quase em 1 o número de São Caetano. O que está acontecendo em São Caetano, que praticamente com a mesma taxa de isolamento da cidade de São Paulo, ali do lado, está conseguindo um número de casos, um crescimento quase perto da estabilidade. Então, acho que as autoridades, cada lugar é um lugar, e a gente tem hoje mecanismo, como eu falei, de você calcular imediatamente, sai um número, já digo, nos últimos 15 dias aconteceu isso a partir desse número medido. É uma regra de 3 geométrica. Uma regra... O Marcelo falou regra de 3. É uma regra de 3 geométrica, essencialmente, que a gente está fazendo, né? Então, isso é uma ferramenta, ela não é o número real, não é, mas é uma estimativa para a pessoa saber a tendência, o que está acontecendo nos últimos dias. O Rio de Janeiro começou a aumentar nos últimos dias, que, na verdade, é o que aconteceu há 2 semanas atrás, provavelmente. Então, não sabemos o que está acontecendo hoje. Então, essa é a grande dificuldade, transmitir essa urgência para a população. Eu acho que a Cláudia mencionou, quer dizer, há uma enorme dificuldade das pessoas entenderem. Quer dizer, eu acho que o que aconteceu, por que nos Estados Unidos precisou chegar onde chegou, na Itália chegou onde chegou? Porque só quando começa a chegar perto, as pessoas, de repente, pelo amor de Deus, vamos fazer o isolamento, e todo mundo vai para o isolamento,
porque está vendo parentes, pessoas muito próximas. A gente viu coisas dramáticas da pessoa morrer em casa, na Itália, porque não tinha UTI. Quer dizer, nós temos cidades no Brasil que as UTIs estão lotadas. Essas cidades já deviam estar em lockdown há semanas. Porque quando você chegar em 100%, significa que a próxima pessoa que chegar lá para ser internada não vai ser internada. Se ela não tem respirador e não é internada na UTI, a chance dela falecer é muito maior. Então, esse drama e essa dificuldade das pessoas entenderem isso, porque elas não estão vendo imediatamente aqui. Porque se você tem 5% da população infectada numa cidade, a maioria das pessoas ainda não conhece ninguém, ou conheceu, ouviu falar de alguém. E o número de mortos é muito menor, de óbitos. Então, a pessoa não conhece. Eu já conheço 2 pessoas que faleceram. Então, é importante que isso a gente fale, mesmo que as pessoas demorem um pouco para entender e achem que os matemáticos estão fazendo... Eu ouvi falar, assim, um cara falar de modelos na sala escura. Não faz sentido, nós estamos olhando o que está acontecendo, não são modelos complicados. Olha a tendência, se não mudar nada vai acontecer isso, se melhorar vai acontecer aquilo, se piorar vai acontecer aquilo outro. Muito obrigada, Renato. Eu vou... Depois dessa rodada agora, nós temos várias perguntas do público aqui para vocês também. Então, vou pedir a Marcelo para responder já, em seguida, sem a minha intervenção, a Cláudia e o Gabriel, se quiser comentar alguma coisa também. O Renato pontuou de maneira muito boa, muito clara, a grande dificuldade que é para as pessoas absorverem um fenômeno que tem efeito retardado. Eu já tinha tocado há pouco quando falei do caso americano. Você faz alguma medida de isolamento, termina a semana, a medida de isolamento é suspensa e a conclusão é que não aconteceu nada porque parece que não aconteceu nada, quando de fato o que os modelos matemáticos mostram é que, pelo contrário, o efeito dessas medidas é extremamente importante. E indo um pouco de volta à minha intervenção há pouco, uma parte do meu pessimismo em relação à viabilidade do lockdown também nasce de eu observar, por exemplo, regiões do Brasil que estão impondo lockdown durante uma semana. Lockdown durante uma semana, gente, não serve para nada. O efeito é extremamente, nada é exagero, mas extremamente limitado. Como o Renato pontuou muito bem, a Itália fez lockdown de mais de 2 meses. Se você quer empurrar e achatar a curva, o lockdown tem que ser efetivo e durar. Infelizmente, tem que durar. Não é um problema que vai embora sozinho, como alguns governantes estrangeiros já disseram que o vírus iria desaparecer sozinho. Não vai. O que nós dispomos como estratégia de combate à proliferação é o isolamento sério. Agora, eu gostei muito da provocação do Gabriel sobre a frase dele sobre os modelos matemáticos. Nenhum modelo matemático é verdadeiro e alguns são úteis. Eu concordo com a frase. Esse é outro ponto que as pessoas têm, por vezes, dificuldade para entender. O modelo matemático não é profecia de Nostradamus. O modelo matemático não necessariamente vai acontecer. E isso é fácil de explicar. Modelos matemáticos fazem pressupostos e se baseiam em informações que você coloca no modelo. E a experiência mostra que, de fato, o modelo ser muito sofisticado ou ser relativamente simples, como o Renato também apontou, nem costuma trazer muita diferença nas conclusões. Agora, modelos matemáticos dependem dos dados que você fornece para eles. E esse é um ponto extremamente sério, a pobreza dos dados de que nós dispomos. Subnotificação é um fator, a escassez de testes é um fator também, mas vai muito mais além disso. Um bom modelo para funcionar, para fazer previsões, e em particular para ir na direção do que a Cláudia apontava há pouco, que a pandemia é um fenômeno que tem que ser tratado localmente, que pode variar, a resposta pode e deve variar com o local, com a cidade, com o estado. Para isso, para poder entender nesse nível de refinamento a evolução da pandemia, nós precisaríamos de dados com muito mais detalhamento, não só mais precisão, mas também mais detalhamento. Eu ouço frequentemente queixas do pessoal que trabalha em epidemiologia sobre o fato de que os nossos dados são muito agregados, são muito grosseiros no seu
Você tem a informação de mortos, a informação de infectados, enfim, com todas as imprecisões que vêm dos fatores que a gente já mencionou, mas pouco mais de informação. E, de fato, uma boa análise da evolução da pandemia dependeria de ter essa informação, esses dados mais refinados. É um problema mundial, não é só aqui, mas a nossa situação é bem pior do que, por exemplo, em alguns países europeus, onde o sistema de saúde já é capaz de gerar esses dados com esse grau de refinamento. Então, o que resulta disso aí é que modelos matemáticos, com toda a falibilidade que eles possam ter e com as margens de segurança que o Renato também mencionou, são a nossa maneira de prevermos o futuro, de vermos o que de termos uma ideia do que vai acontecer em 2, 3 semanas, porque se nós formos nos basear em olhar o lago e ver quantas algas tem no lago e descobrimos que tem pouquíssimas, 5% infectados, eu também não conheço ninguém que esteja infectado, com base nisso aí a gente vai quebrar a cara. Bom, seguindo para mim, então, Mariluz, eu concordo, queria reforçar essa fala do Marcelo, né, sobre os modelos, né, porque também sempre me vem esse questionamento sobre modelos úteis e tudo, e eu costumo dizer que os modelos são instrumentais para o pensamento, né? Quer dizer, eles ajudam a gente a articular o conhecimento que nós temos. Então, ele vai ser tão bom quanto o que a gente conhece, né? Então, nesse sentido, como o Marcelo falou, e não são só os dados, né? Mas também os nossos pressupostos sobre como que a doença se propaga no indivíduo, como que as pessoas interagem numa população, né? Então, se a gente, até para poder responder aquela pergunta, o que acontece se manter 50%, né, da redução, para poder a gente responder isso, a gente tem que conhecer qual é a taxa com que as pessoas interagem normalmente, para poder saber quanto que acontece quando você diminui pela metade, né? Então, eu teria que saber quantas pessoas uma pessoa, em geral, interage por dia. Essa é uma pergunta muito difícil, algo muito difícil de medir, e que já tem, assim, pelo menos uns 20 anos de gente tentando medir isso, né? Seja com diário, seja com celular, seja com várias metodologias, né, tecnologias para medir o quanto que uma pessoa interage com outros para poder a gente parametrizar esse modelo aí, né? Então, assim, como dificilmente a gente tem essa informação nesse detalhe, ou de uma forma geral, às vezes em contextos específicos sim, mas de uma forma geral não, qualquer coisa que a gente possa dizer com esses modelos vai ser cercado de incertezas, né? E aí a propagação dessa incerteza, respondendo ao Gabriel também, ela é fundamental, porque tudo tem uma incerteza, tudo vai ter um grau de desconhecimento que vai ter que ser propagado nas nossas predições, né? E existem metodologias matemáticas, existe uma área bem avançada em matemática, em modelagem, que permite a gente propagar incertezas, tanto de dados, quanto estruturais dos pressupostos, quanto da questão dos ajustes. Então, essa é uma área muito avançada, né, de modelagem, dessa área científica muito bem estabelecida. Então, não dá para falar aqui, mas é possível, né? Eu diria que é possível fazer essa propagação e carregar essa incerteza dentro das predições. Gabriel, antes de você fazer o seu comentário, eu queria, como estamos se multiplicando aqui, não chega a ser uma curva exponencial, mas está aumentando muito aqui as indagações e comentários das pessoas. Eu queria deixar já 3 com vocês também, aí Gabriel fala e em seguida vocês podem começar a comentar, quem quiser comentar. E é o seguinte, a Elisa Marconi pergunta: é possível prever o número de vidas salvas com o lockdown? Será que divulgar esse número não traria empatia e atitude para a população que ainda resiste ao distanciamento? Aí tem uma outra questão do Tiago Marconi. Algum estado brasileiro está testando consideravelmente mais do que outros por milhão? O Wendel Lima, para todos os painelistas, diz o seguinte: a obrigatoriedade do uso de máscaras pode mudar esse crescimento exponencial, enquanto temos mais outras, mas por enquanto eu vou deixar essas 3 e aí a gente retorna
e nós temos ainda algum tempo para debater um pouco mais. Vamos lá, eu não sei responder as perguntas que fizeram, pelo menos não como eu gostaria de responder. A pergunta da Elisa falou de mostrar, né, quais são, de conseguir prever ou mostrar o número de vidas salvas, tem sim esforços, o grupo da Unicamp já fez isso também, algo como uma vida a cada 4 minutos em São Paulo, né. Então, dá isso mantendo o distanciamento como está, né. Então claro, se aumentar é possível fazer alguma estimativa, claro, com alguns erros embutidos. Mas eu sinto também nas pessoas, e pelo menos em alguns grupos, uma certa, de resistência a lidar com esses números, né. Como tem muita incerteza, como, opiniões a gente vê de todos os tipos, inclusive dos especialistas, né, então eles às vezes se apegam a uma opinião e que mais ou menos condiz com o ponto de vista deles e meio que se blindam, né, a outras informações ao contraditório. Então, acho a gente tenta, pelo menos eu falando como jornalista, claro, a gente tenta trazer esse lado positivo, né, mas é difícil, né. Tem estado sim testando mais que outros, acho que Santa Catarina, São Paulo também está com esse esforço agora, mas, né, uma questão que já estava relevante, agora também vai ser relevante, vai ser o que significa essa testagem, né. Então, muitas vezes se você fizer um teste sorológico, por exemplo, você vai ver uma coisa do passado, você não vai conseguir, né, pegar essa pessoa e impedir que ela transmita, então tem algumas ressalvas a fazer, né. Sobre o lockdown, a Marilu, só faltou só falar um ponto, né, que ele faz sentido se a gente quer evitar mortes, mas ele não é sem custo, né. Ele é um atestado de que a gente não conseguiu lidar com a pandemia de uma outra maneira. Então a gente tem, eh, as UTIs ultrapassando 90% de lotação, chegando a 100% de lotação, e de repente tendo que impedir as pessoas de saírem de casa, de um modo mais ostensivo, com policiamento na rua, então isso acho que é muito custoso, né, e aí eu acho que para o governante especialmente. Mas, ao mesmo tempo que você pensar que você vai ter que trancar as pessoas em casa, tem muita gente que não conseguiu, que não tem como sobreviver, né, não tem recurso, essa assistência do governo ou não chegou ou, né, ou é pouca. Então é uma situação, né, ultra complicada, a matemática, eu acho que nesse caso é apenas uma fatia da pizza ali, tipo, falta outras áreas do conhecimento que contribuir para conseguir resolver essa questão. É algo bem complicado. Marilúcia, alguém perguntou sobre máscaras. Tem um estudo muito bem feito por um grupo de matemáticos do Arizona que mostra o seguinte, né? O uso sistemático de uma máscara de nível médio que bloqueia cerca de 40% da transmissão. E eles mediram para fora e para dentro, né? Testaram várias, etc. Se 100% das pessoas utilizarem uma máscara com 40% com essa capacidade, é uma média, tem gente que vai usar melhor, você poderia reduzir até em 50% o nível de transmissão. É muito importante. Eu acho, né, olhando simplesmente o número de isolamento, essa taxa de isolamento de 55%, 50%, etc., que ela estaria baixa para o efeito que ela teve de trazer aquele número de reprodução de 3, 4, que estava no início, para 1,5. A máscara foi muito importante, outro efeito, lavar as mãos. Isso começou a acontecer, na verdade, antes das medidas de isolamento. É por isso que lugares que entram mais tarde, entram já com taxas mais baixas. Diz assim, mas por que Campinas já começou com uma taxa que é metade da cidade de São Paulo lá no começo? O vírus que chegou em Campinas é diferente? Não, é porque em Campinas a doença chegou aqui quando já tinha o processo de isolamento. Chegou 3, 4 semanas depois. Então, isso tem um efeito e as pessoas às vezes dizem, então não precisa porque aqui é mais baixo. Todas essas coisas contribuem negativamente. Eu queria fazer... Então, máscara é extremamente importante, junto com qualquer medida que reduza a chance da transmissão. Eu queria fazer um comentário sobre uma outra coisa, sobre esse assunto lockdown, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, todo mundo tem dificuldade de falar disso, mas, às vezes, eu vi um seguinte comentário, porque foi uma fala do governador de Nova York, ele disse que, quando começou o lockdown, 80% da transmissão se deu dentro das casas.
E o comentário que eu vi de uma pessoa foi: está vendo, o lockdown não adianta nada, porque 80% das pessoas acabam infectadas. Eu disse: mas o argumento é outro. Se você tem, digamos, o Brasil tem 60 milhões de domicílios, quase 70 milhões de domicílios. Se você tem 5% das pessoas infectadas em algum momento, 5% dos domicílios, que dá uns 3 milhões, se todos os 3 ou 4 pessoas que forem infectados, estiver ali, forem infectados, são só aqueles. Se a pessoa estiver saindo, ela vai infectar outros 2 ou 3 do lado de fora. Então, as pessoas não entendem que o efeito do isolamento ele sempre diminui e não existe nenhuma alternativa, ao contrário, que o isolamento possa aumentar. Mas foi usado como argumento. Veja, aumentou, 80% das pessoas ficaram infectadas dentro das casas, mas só podia ser dentro das casas porque elas não estavam saindo. Então, mas o número caiu e hoje Nova York tem um número menor. Então, há muito... Esse é um problema, quer dizer, a qualidade da informação que as pessoas passam nas redes sociais dificulta muito. Quer dizer, você vê pessoas dizendo: mas isso é uma besteira, isso é uma besteira. Eu vejo pessoas educadas dizendo: esse negócio não é tudo isso que falam. Então, fica muito difícil. Quer dizer, se a gente tivesse, a maioria das pessoas não precisa ficar em casa trancada, mas que cuidassem todos os detalhes. Na hora que sair, põe a máscara, lava a mão, não faz reunião, não junta num lugar fechado, etc. Talvez nós não precisássemos chegar ao lockdown. Mas do jeito que nós estamos, talvez tenha... E como disse o Marcelo, eu temo que, infelizmente, talvez a gente, mesmo que seja imposto, não tenha o efeito necessário para trazer a doença aqui para baixo, para a transmissão, para impedir que esses números esgotem o sistema de saúde. Porque o critério não é, de fato, quantas pessoas estão infectadas, nem mesmo, de fato, o número de mortes. O sistema de hospitais está conseguindo cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas. Na hora que elas não conseguem mais, precisa ser feita alguma coisa, porque senão a gente pode chegar numa situação de caos social em que as pessoas vão invadir hospitais, em que as pessoas vão... É muito complicado. E eu acho que os governantes entendem isso, mas eles sabem da dificuldade que será implementar uma medida tão drástica como essa. Marcelo e depois Cláudia, eu queria que vocês comentassem rapidamente, porque tem muitas questões aqui ainda para vocês. Certo. Esse ponto que o Renato mencionou agora é um indício, por vezes, da confusão mental e do nível de desinformação em que as pessoas estão. Nós já tivemos uma autoridade, Renato, eu realmente não lembro quem foi, mas também não mencionaria, defendendo que o isolamento não serve para nada porque os pais sempre vão dar beijo nos filhos, o casal sempre vai dormir junto, portanto não adianta para nada. E aí você para pensar, será que precisa explicar para uma pessoa como essa que não é o contato entre as pessoas que cria a doença? De repente é isso que está na cabeça dele. Que para a doença ser transmitida tem que ter alguém contagioso, alguém contagiado e contagioso. E caso contrário, o isolamento protege o grupo familiar da doença. Acho que por vezes a gente não imagina o nível de desinformação e o quão pé no chão a comunicação tem que ser nesse aspecto. Há uma discussão, a meu ver, um pouco artificial, bastante artificial. É claro que nós sabemos que a resistência ao isolamento, às medidas de distanciamento social, não são só... Essa resistência não é só fruto de falta de espírito cívico. Há razões muito concretas, sociais, econômicas para isso. O isolamento é caro, o isolamento tem impacto no rendimento familiar, enfim, são razões perfeitamente respeitáveis, compreensíveis e que têm que ser parte de qualquer equação. Mas, ao mesmo tempo, há essa discussão que, a meu ver, é totalmente artificial entre proteger as vidas humanas ou proteger a economia. E um exemplo que é citado com certa frequência é a estratégia sueca para a abordagem da pandemia. Os suecos, ao contrário da grande maioria dos outros países, optaram por não ter medidas de isolamento impostas pelo governo. E, embora tenha havido recomendações e, embora seja um fato que os suecos cumpriram essas recomendações, ainda que não fosse um lockdown, essas recomendações foram cumpridas. Mas qual foi o resultado para a Suécia dessa estratégia que eles adotaram?
foi uma taxa de mortalidade entre 12 e 20 vezes maior do que países análogos, que os vizinhos escandinavos. E foi um impacto na economia sueca idêntico ao dos países vizinhos. Porque não é o fato de você abrir a economia, decretar que a economia está aberta, que faz com que as pessoas tenham confiança para fazer a economia funcionar. Eu garanto para vocês que, se for decretado que aqui no Rio de Janeiro os restaurantes estão abertos, no meio da pandemia, eu e a minha família continuaremos não indo, porque nós não estamos doidos de nos expor ao contágio dessa forma. Então, não basta decretar. E nesse sentido, o lockdown, o distanciamento social nas suas diversas formas, pode acabar sendo uma evidência, acabar sendo um fato, independente de qualquer decisão ou de qualquer vontade política, porque pode ser imposto, se o cenário se agravar como parece plausível, pode ser imposto simplesmente pelo fato de que as pessoas, quando toca a própria segurança, se tornam muito mais cuidadosas. Cláudia? Sim, eu queria voltar para aquela pergunta original, né? Se era possível prever o número de vidas salvas pelo lockdown. O Renato disse de algumas estimativas. Eu queria comentar, né, que a dificuldade que é fazer esses números serem compreendidos, né? Assim, vidas salvas. Vida salva é um conceito muito difícil, né? Se ele fosse fácil, a gente não teria tantos problemas de vacinar pessoas, vacinar crianças, vacinar a população, né? Porque o conceito de vida salva é muito abstrato. Aí eu fiquei pensando aqui o que seriam outras medidas, variações dos mesmos cálculos que poderiam ser pensados, né, que talvez fosse mais palpável. Né? Então, por exemplo, se a gente conseguisse medir, e aí é para os modeladores aí, né, a probabilidade de alguém da minha vizinhança se infectar, ou a probabilidade de alguém da minha família se infectar, ou a probabilidade que eu me infecte, né? E, consequentemente, a probabilidade que eu tenha que ir para um hospital e a probabilidade que não tenha vaga no hospital. Né? Isso vai ficar muito mais concreto, porque, não, então, eu tenho uma probabilidade muito alta disso acontecer comigo, nesse cenário, se eu não fizer alguma coisa. Né? Então, talvez, eu também não sei quanto que o conceito de probabilidade é percebido, né? Mas, assim, de alguma forma, fica mais próximo das pessoas, eu acho, né? Fica mais palpável do que essas vidas salvas que eu não sei muito bem quais são, aonde estão e qual é o meu papel nelas, né? Porque o papel de cada um é sempre muito pequenininho, né? Nós somos muito poucos, assim, mas quando a gente traz para o nível da pessoa e da sua vizinhança e da seu domicílio, talvez isso ajude a pessoa a conseguir enxergar um efeito daquela ação que ela está fazendo, né? Que já que ela não pode mandar nos outros, né? Pelo menos no dela ela consegue, no local, quando eu volto para o local, ela consegue ter algum controle sobre o que está acontecendo e convencer seus vizinhos, convencer sua família e assim por diante. Então, assim, essa era minha sugestão da gente repensar essa informação, repensar esses indicadores. E sobre a pergunta sobre os estados que estão testando mais, eu sei que tem uma variação grande, mas eu não saberia dizer aqui qual é a taxa em cada uma, mas isso tem nos boletins do Ministério, eu acredito que isso esteja sendo bem divulgado, não tenho como comentar. Tem estados que têm taxas surpreendentemente baixas. Então, no Nordeste, por exemplo, a Bahia apresenta uma das taxas mais baixas de contaminação. E eu não sei o quanto isso tem a ver com a testagem, mas essa questão, o conceito de vidas salvas, de fato, ele é contrafactual, ele é algo que não acontece do ponto de vista das pessoas, isso não aconteceu. Então, o que não aconteceu é muito difícil de ser introjetado, né? Mas a gente tem aqui uma questão do Diego Samuel Rodrigues para todos, que ele diz assim: os modelos epidemiológicos que a ciência mundial tem produzido, em geral, não consideram a densidade populacional local na modelagem epidemiológica. Como esse aspecto poderia ser considerado nos modelos? O Diego Rodrigues é professor de Física Teórica da Unicamp. O Guilherme Ramos Santos diz que é acadêmico em comunicação social em São José do Rio Preto. Ele gostaria de saber o que seria o modelo
S-E-I-R, CEIR. O Carlos Max diz: o que deveria ter sido feito quando se descobriu o primeiro caso no Brasil? Eu acho que o Marcelo Viana falou um pouco disso, que nós agimos cedo, né? A Tânia Maria dos Santos diz o seguinte: a fala do Renato está alinhada com o meu pensamento, mas com a crença falida que temos nas notícias recebidas, pergunto: como noticiar de forma que a população tome uma atitude? O Hernan Chaimovic gentilmente diz: não é parabéns a todos, lamento que o número de assistentes seja tão limitado. Olha, na verdade, nós temos 34 participantes pelo Zoom, mas nós temos vários outros participantes, que eu não sei ainda exatamente o número, pelo YouTube, né? Pelo canal do YouTube da Sidax Fiocruz. Tem uma outra consideração aqui. O Guilherme diz que a taxa de isolamento em Rio Preto, por exemplo, é muito baixa e as pessoas não estão acreditando na gravidade da crise e o prefeito está fechando alguns espaços públicos. E o Sérgio Roberto diz: estamos vendo comparações de números absolutos de contaminados e mortes entre países sem considerar diferenças significativas. Então, eu gostaria que vocês fizessem nessa rodada. Nós temos, na verdade, mais... Deixe-me ver exatamente. Nós podemos esticar até mais ou menos 12h15, agora é 12h06. Nós temos aproximadamente 7 minutos e eu gostaria que vocês comentassem algumas dessas questões nesses 7 minutos. Bom, rapidinho. O modelo CEIR é um modelo que vem de um suscetível, exposto, infectado e recuperado. São as siglas dessa aí. E tem a ver com aquele número 7,5 dias, tal, porque tem o período de latência, contagioso, tem o período de sintomático, e daí isolamento, recuperação, etc. Então, esses 7,5 dias tem muito a ver com isso e é usado para calcular, no modelo mais sofisticado, a taxa de reprodução, etc. Então, é um modelo matemático bem interessante e muito usado nessa área. Mas eu queria mencionar a pergunta, acho que do professor da Unicamp, Diego, sobre a demografia, sobre a densidade populacional. Na verdade, o artigo que me iniciou nesse assunto foi um artigo que eu escrevi, que está disponível no Media Archive, que é um lugar onde você coloca os pré-prints, as versões iniciais dos artigos, onde eu mostro exatamente qual é a relação entre a demografia, né, a densidade populacional e a taxa de reprodução, né, e o índice de crescimento inicial da doença. E é muito diretamente relacionado, muito diretamente. Ele é a variável que é das que eu estudei mais relevante, né? Você tem Nova York, aquela taxa de Nova York inicial que estava dobrando a cada dia, 0,3 durante uma semana, né? Tem a ver que a densidade populacional de Manhattan é 27 mil pessoas por quilômetro quadrado. Tá? São Paulo tem algumas áreas que são mais de 10 mil, mas a média de São Paulo é 7 mil, 8 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, isso tem muito a ver, porque ainda mais tem metrô, você tem, depende do tipo de meio de transporte, uma série de coisas, você andar em elevador, né? Isso tudo contribui para acelerar o processo e para reduzir em outras. E eu queria fazer um último comentário para fechar, é a questão da sanidade pública, quer dizer, do sistema de esgoto, etc. A Rádio Americana aqui me ligou e perguntou: e aqui Americana? Eu fui ver, Americana está dobrando a cada 30 dias. Aí eu fui olhar, mas como pode? Americana aqui, Campinas está dobrando a cada 12 dias? Por que em Americana, 100% do esgoto é tratado, o número de pessoas internadas por ano de diarreia, internadas por causa de diarreia em Americana, é 1/3 da média de Campinas. 1/3. Então, essa é outra variável, a Cláudia mencionou, quer dizer, os modelos, para a gente fazer um modelo, né, completo, a gente tem que pôr todas essas coisas, aí fica muito complicado, as pessoas não vão entender, porque começa, mas todas as variáveis de sanidade pública, né, de serviço de atendimento, do sistema de postos de saúde, quantos postos de saúde, quantos médicos tem por habitante, tudo isso
vai ter a ver, o IDH, a educação, tudo isso tem a ver com essas taxas e essas coisas, né? Então, um modelo completo seria uma coisa, aí fica muito completo e aí ninguém entende nada, porque então a gente às vezes tem que simplificar. Então, eu respondo ao Gabriel, o modelo pode não ser o melhor e o perfeito, mas ele ainda é útil. Marcelo? O Renato respondeu muitíssimo bem a boa parte das perguntas. Como o tempo está limitado, eu não vou repetir. Eu vou só comentar a pergunta, acho que foi a última que você mencionou, do ouvinte, que comentou que estamos comparando países sem levar em conta a dimensão da sua população. Isso é um fato, mas essa é uma questão muito fácil de resolver. Você pode fazer, pode normalizar pelo tamanho da população e chegar a conclusões um pouco mais significativas. Ao mesmo tempo, eu não acho que a gente deva esperar muito alívio de fazer esse tipo de normalização. Nós somos um país um pouco menor que os Estados Unidos, a gente tem 300 e poucos milhões de habitantes, nós somos 215, 220, mas estamos chegando perto do nível de contaminação deles. Nós somos muito menores do que a Índia, país que tem problemas socioeconômicos pelo menos tão complicados quanto os nossos e na minha opinião, piores, mais difíceis. E, no entanto, o número de contágio, o número de contaminação e os números de mortes no Brasil estão muito acima dos números da Índia. E não vou nem comparar com a China, que teve uma trajetória muito particular e que já está em outro estágio completamente da pandemia. Então, é verdade que nós devemos levar o tamanho do país na comparação, e devemos levar em conta, mas não vem alívio para o caso do Brasil de fazer essa comparação, porque a gente não está bem na fita, não importa de que cor você pinte a situação, nós não estamos bem na fita. Cláudia? Bom, então, só para encerrar, né, eu queria só responder aqui a última pergunta sobre o que deveria ter sido feito quando detectou o primeiro caso. Eu acredito que foi tomadas as ações necessárias, né? Quando a gente começa, quando surge um primeiro caso, qual é a primeira estratégia da saúde, da vigilância? É criar critérios para a detecção de casos importados, semelhantes e fazer bloqueios, né? Então, na medida do possível, essas ações foram tomadas, né? O problema é que uma doença altamente transmissível como essa, e que tem transmissão assintomática e tudo, é praticamente impossível você bloquear ou impedir sem uma estratégia de larga escala, né? E que na medida que a gente vê que muitos casos aconteceram introduções silenciosas, que outros casos podem ter surgido, isso significa que dificilmente a gente teria tido possibilidade de impedir a instalação da epidemia. O que a gente poderia fazer era atrasar a propagação, mas impedir a chegada não seria possível, né? Então, quando a gente agiu precocemente, conseguiu implementar algumas estratégias, isso teve um impacto, né? E agora o problema é que a manutenção disso aqui está sendo muito difícil, né? E a gente viu isso, a doença se interiorizando e criando novos epicentros e se propagando, chegando nesse nível que nós estamos, em que o lockdown surge como uma solução, não é uma solução, né? Mas um mecanismo de desesperado, né? de ação, né? Então, nesse sentido, tivemos um primeiro momento correto, né? Todos vocês acreditam, Gabriel, você pode começar respondendo isso e a gente fecha. Todos vocês acreditam que nós não escaparemos nas grandes cidades brasileiras do lockdown? É uma pergunta que corre aqui entre outras pessoas que já apresentaram as perguntas, mas não vai dar tempo de trabalhar com cada uma. Eu vou só responder só uma anterior aqui, já vou falar do lockdown, que vai ser bem curtinha. Teve um debate muito grande no jornal, né, quando a gente começou a noticiar os números de casos no mundo todo, se deveríamos noticiar mortes, por exemplo, casos, ou mortes ou casos por 100 mil pessoas. Por um lado, se você noticiar com mortes por 100 mil pessoas, você dá a noção do risco, né? Então, se eu viajar para a Itália, qual que é o meu risco em comparação com os casos, digamos, na Alemanha ou na Inglaterra? Então, você pode ter essa noção de risco. Mas, ao mesmo tempo, se você noticiar as mortes ou os casos,
você dá a noção da dimensão humana da tragédia, né? Isso talvez seja muito mais fácil de digerir. Então, talvez por isso a gente veja tanto, né, isso no começo. Até o grupo do professor Roberto Kraenkel, né, da Unesp, eu perguntei para ele isso no começo também, ele é do Observatório Covid, né, que começou a fazer projeções também logo no começo, e ele me respondeu, não, é mais fácil mostrar dessa maneira os dados, mas são intercambiáveis, só fazer uma divisão, né? Então não tem muito segredo, ninguém está escondendo nada, essa era essa a preocupação. E você perguntou do lockdown, se não escaparemos, bem, talvez não escapemos, mas a minha questão é se talvez não tenhamos capacidade de implementá-lo. Essa, para mim, terminaria aí. Conseguimos? Não sei, eu tenho dúvidas ainda. Renato, Marcelo, Cláudia, escaparemos do lockdown? Eu também tenho. Bom, nós podemos até optar por não fazer o lockdown, mas racionalmente, eu acho que da necessidade racional de fazê-lo, nós não escapamos. Mas eu sou cético da nossa capacidade para implementar. Eu diria que a gente vai precisar fazer, mas a gente não deve focar nisso. Nós temos que pensar no que nós vamos fazer para reduzir essa transmissão a longo prazo, que é controlar os nossos processos, como criar uma economia que consiga viver nesse ambiente. E as questões de higienização dos meios de transporte, higienização dos produtos, é isso que a gente tem que fazer. O lockdown é apenas um tempo que vai ser necessário, um bloqueio, segura. O que segura são os processos que a gente vai definir daqui para frente. Olha, até a gente ter uma vacina, que eu acho que é a chave da solução, nós vamos viver esse dilema. Eu acredito que nós precisaremos, nas cidades grandes, ter medidas que aumentem o isolamento. A palavra lockdown fica uma coisa assim, quer dizer, aumentar o isolamento, as formas de fazer isso, eu acho difícil aumentar de onde nós estamos, né, como já foi colocado, infelizmente. Eu não sei se dizer, há uma dimensão humana na questão, como foi mencionado, das pessoas que precisam trabalhar, que são autônomos, que precisam consultórios, pessoas que entregam coisas, pessoas que vendem as coisas na rua. Todos os níveis sociais estão sendo afetados. Agora, eu vou usar uma frase que eu ouvi, que eu acho interessante, é o seguinte: essa é uma guerra mundial? Essa é uma guerra mundial em que a frente de batalha é a porta de casa. Muito a trincheira obrigada. É a porta de casa. Muito obrigada, Renato. Muito obrigado, Marcelo Viana. Muito obrigada, Cláudia Coldesso. Muito obrigada, Gabriel Alves. E muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. E até a próxima semana, às 11 horas da próxima quinta-feira. Tchau, obrigada.